Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Ô Aidar, na pandemia, eu imagino que você esteja com uma certa dificuldade, porque eu ouvi falar, o Felipe Bueno me disse, que você andou fazendo uns pedidos para o Conselho Nacional de Justiça e os caras não autorizaram, não. É verdade isso, Aidar? Salve, Oineg, Felipe. Na verdade, hoje eu queria falar só com a Carla. Então eu não queria falar nem Fica à vontade. Tá dando um de Milton Neves agora. A primeira entrevista que o Marco Aurélio dá, só porque ele tem aquele jeito especial de falar, é mais inteligente que eu. Vocês já querem colocar ele de colunista no meu lugar? Pô? E outra, você viu? Ele é Flamengo, Aidar. O Flamengo é o time, não dizem que é o time do povo, né? Então, ele é Flamengo. Meu Deus do céu. Não, e eu tentei protestar, Aidar, e o meu microfone foi fechado, viu? Meu Deus, que falsa. É uma nota de 300 essa Carla. Mas então, Carla, sobre o assunto de hoje... Oineg, Carla, Felipe, um abração aí para os ouvintes. É aquela história, né, Oineg? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque a gente já criticou aqui nesse espaço várias decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Principalmente aquelas decisões administrativas que concedem privilégios a juízes, desembargadores, etc. Pois quando o TJ resolve fazer a coisa certa, o CNJ vem e contraria a decisão correta da presidência do tribunal. Qual que é o caso? Desde março, do início da pandemia, o Tribunal de Justiça, não só o de São Paulo, né, como a Justiça do Brasil toda, o Poder Legislativo do Brasil inteiro, o Poder Executivo, na maior parte dos casos, a iniciativa privada, começou a fazer sessões remotas. E na Justiça, os julgamentos também passaram a ser julgamentos virtuais, julgamentos remotos, né? Os motivos são óbvios. A única forma cientificamente comprovada de evitar a proliferação da Covid é o distanciamento social. O resto, tudo ainda está em teste. Pois bem, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem 360 desembargadores. Todos eles, até onde se tem notícia, todos passaram a fazer julgamento remoto. Como foi feito, aliás, por todo mundo. Mas um dos desembargadores do tribunal exigiu que pudesse fazer o julgamento remoto do gabinete do tribunal, das dependências do tribunal. E o pedido foi negado. E foi negado por quê, Oineg? Porque o TJ passou, desde a pandemia, a fazer um horário reduzido de abertura do tribunal das 13 às 17 horas. E as sessões do desembargador, de julgamento da turma deste desembargador, do desembargador Carlos Alberto Lopes, são feitas às 9 horas da manhã. E ele queria fazer o julgamento no gabinete porque ele disse que não consegue fazer as sessões de julgamento sem ser assessorado. Como o tribunal não ia abrir o prédio mais cedo só por conta da exigência de um desembargador, dentre 360, ele rejeitou o pedido do desembargador. O que fez o desembargador? Se adaptou? Não. Ele recorreu ao Conselho Nacional de Justiça. E o que o CNJ deveria fazer? Rejeitar o pedido e dizer a ele, meu caro, com todo respeito, Vossa Excelência tem que se adaptar à rotina do tribunal, não o tribunal se adaptar à sua rotina. Mas o que fez o CNJ, Oineg? Determinou que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu duas alternativas para o tribunal. Ou mudasse o horário das sessões, ou seja, das 9 da manhã para as 13 horas, para atender o desembargador, para ele poder julgar sendo assessorado pelos servidores, ou que colocasse à disposição do desembargador um funcionário para atendimento presencial na casa do desembargador, e olha só a exigência, que já tivesse sido comprovadamente infectado pela Covid e estivesse recuperado da doença. Porque como o desembargador tem 72 anos, ele é um idoso, está no grupo de risco, ele não pode ter contato com pessoas que não estejam imunizadas. Aí a gente pega esse caso e pensa, até seria razoável, se a gente pensar bem, que um servidor fosse até a residência do desembargador para instalar equipamentos necessários, que ele pudesse trabalhar, para explicar como funciona esse e aquilo. Às vezes as pessoas têm uma certa estranheza com tecnologia. Hoje o Oineg, por exemplo, quase não entrou no ar, né, no começo do programa. Então, pode ser que o desembargador precisasse de algumas explicações, uma aula de Word, uma explicação de como abrir o Skype, sei lá, isso seria do jogo. Mas daí a deixar um servidor do tribunal à disposição exclusiva do desembargador
na casa do desembargador, durante toda a sessão, porque ele não pode ficar sem assessoria para julgar durante um período excepcional, que é o período da pandemia. Eu creio que esse caso é paradigmático, Eneg. Como que ele se resolveu? Na sexta-feira, o presidente do TJ de São Paulo ligou para o CNJ, para a conselheira Maria Tereza, que tinha feito a exigência de conceder um servidor exclusivamente para atender o desembargador em casa, e disse que resolveu o problema e mudou o horário da sessão. As sessões que eram às 9 da manhã passaram às 13 da turma desse desembargador para atendê-lo. Mas aí, por que esse caso é interessante, né? Porque ele revela um pouco como funciona a engrenagem, Eneg. Não é o desembargador que se adapta à conveniência do tribunal. É o tribunal que deve se adaptar à conveniência do desembargador. E veja bem, não é um grupo de 200 desembargadores que não estão conseguindo fazer as sessões remotas. É um desembargador entre 360 que pediu para que o sistema se adequasse ao que ele acha que é correto. Por quê? Porque ele não gosta de sessões remotas ou porque não se adapta minimamente até a novos sistemas de trabalho, de tecnologia. Mas, ainda que por um período excepcional, ele não se dobrou. Quem se dobrou foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, que mudou o horário para atender o pedido do desembargador. Caso contrário, teria que disponibilizar a ele um servidor exclusivamente para trabalhar dentro da casa do desembargador. E eu acho que esse caso é interessante para a gente ver como, na justiça, o Estado acaba se adaptando às necessidades individuais de um grupo de pessoas, e não esse grupo de pessoas se adaptando para atender melhor aos interesses do Estado, Eneg. Esse caso realmente é paradigmático de como as coisas andam no Estado brasileiro, especificamente, no nosso caso, no Poder Judiciário. Eu fico pensando, se a gente fosse fazer uma série, né, de televisão, como houve lá no passado, se daria para fazer uma chamada Os Três Patetas. Eu tenho a impressão que teria tanta patetice, tantos patetas, e tentam tratar a gente como palhaço, né? Isso é uma loucura. Os juízes e desembargadores são inamovíveis, mas não são enchineláveis, né? Isso é uma vergonha nojenta. Rodrigo Aidar, Pensa Brasil, que volta na quinta-feira dessa semana. Não vai entrar o Marco Aurélio Mello. Não vamos deixar, porque aí você fala comigo com o Felipe. Pode deixar. A gente mudou de ideia, né? Ele ficou até tá ficando vermelho. Colunista! Eu tô ficando vermelho e tô ficando, assim, lisonjeado de saber que não vou ser trocado pelo ministro Marco Aurélio. Um abraço pra você, viu? Um beijo, colunista. Viu? Tchau. Valeu, pros ouvintes. Tchau, Cacla. Beijo.